TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, amigos assinantes, estamos iniciando mais um programa Pela Ordem, na sua TV Fortaleza, canal 61.4, na sua TV Assembleia, canal 61.3. Daqui até o dia 7, nós iremos discutir aqui pesquisas. Todo dia, de 3 em 3 dias, tem uma pesquisa nova, o nosso programa é semanal. Geralmente, nós iremos analisar aqui, no mínimo, 2 ou 3 pesquisas por semana. É necessário, faz parte da história das eleições brasileiras, e nós temos que fazer isso aqui. Quero só salientar que a pesquisa não deveria direcionar o eleitor a tomar nenhuma decisão por elas, porque nós já tivemos pesquisas mentirosas no nosso país e ainda temos muitas pesquisas mentirosas no nosso país. Há uma máxima que a pesquisa induz o eleitor a votar no candidato que está melhor qualificado. Isso não é uma invenção de ninguém, não. Isso é um fato, é uma coisa real. O eleitor brasileiro, ele tem por vontade e por uma certa tradição de sempre votar no que vai ganhar ou que não tem chance, o que tem chance de derrotar o que ele tem raiva. Os marqueteiros e os analistas de pesquisa chamam isso de voto útil. E essa discussão do voto útil é que nós iremos levar no primeiro, no segundo, no terceiro bloco do nosso programa hoje. Nós vamos travar essa discussão para ver se o segundo turno está decidido ou se tem alguma chance do voto útil mudar tudo isso, tá certo? Como sempre, está aqui comigo, vai ficar até o final dessa discussão, da eleição, até o dia 7 de outubro, o meu companheiro Luiz Cláudio Barbosa, que é o nosso consultor político e sociólogo, para nos ajudar aqui, junto com o comentarista político Cássio Frederico, a fazer uma avaliação do futuro desse país. Luiz Cláudio, obrigado mais uma vez por estar aqui comigo, cara. Antes de mais nada, vamos começar aí com as 2 últimas pesquisas mais importantes e os 2 institutos que a gente se acostumou a usar durante esses 30 anos de eleições no nosso país, né? Sem dúvida, que é o Ibope e o Datafolha. E é interessante, né, Carlos Frederico, é uma eleição atípica, né? Porque você literalmente é bombardeado durante a semana com várias pesquisas, né? Bem mais do que 2010 e 2014. E principalmente com a introdução de institutos de pesquisas que são contratados pelo mercado financeiro. É uma novidade, né? Isso não aconteceria. Isso não aconteceu em nem um 2010 dia 2014. Essa coisa aí do Banco Pontual, né? Daquele outro... Do CNT, MDA e a XP Investimentos. Já que você tocou nesse fato, também tem uma coisa que eu queria lembrar aqui, que é importante a gente lembrar. Esse momento que a gente está vivendo hoje é um momento diferente, Luiz. Por quê que é diferente? Porque a gente está vendo que a própria mídia, na mídia mesmo, tem muito mais exposição das candidaturas do que anteriormente. Sem dúvida. Eu não sei nem quantas entrevistas já foram feitas pela Rede Globo, estão fazendo dos vices, aí faz no jornal à noite, faz no jornal de meio-dia, faz no jornal na Globo News, faz na Band News, quer dizer, além de que... Outras plataformas que agora são mais presentes. Pois é, inclusive, aí vão para as plataformas de mídia como sociais, CBN, como CBN, G1 e tal. Então, o que a gente vê claramente é que, como a mídia... Jovem Pan e por aí vai. O pacote, né, que antigamente conduzia as eleições era só televisão, e hoje esse pacote é muito maior, Luiz, a exposição é muito grande. Dá para a gente pensar até que não há necessidade do horário gratuito da televisão. Eu me lembro, Carlos Frederico, em 1982, as pessoas se reuniam na hora do almoço e do jantar para ver passar o horário eleitoral, porque era um momento de efervescência democrática, as pessoas queriam voltar, né, de qualquer maneira, e aí não aparecia nenhum candidato falando, só a foto e o nome dele, né? E aí, com o passar dos anos, as coisas foram se aprimorando. Mas se a gente for ver essa integração das mídias, vou dar um exemplo claro. Aqui a gente pode falar abertamente de toda a televisão, não tem problema nenhum, não. A Jovem Pan News, ela é um rádio.
Mas hoje, literalmente... Mas é um rádio que está na televisão, que está na internet. E no YouTube. E no YouTube, em todo ao canto. vivo. Então, essa integração das mídias, né, Foi muito importante. e faz com que o acompanhamento das candidaturas Seja em tempo real. em tempo real, online, e você tem no seu celular, você tem na televisão, você tem Vamos dar um exemplo. no rádio, você tem em todos os Nós locais. temos 3 candidatos competitivos. O Bolsonaro tem menos de 30 segundos. O Bolsonaro tem 7 segundos. Estou dizendo menos de 30 segundos. O Haddad tem um pouco mais, 2 minutos, e o Ciro tem um pouco mais de O Ciro 40 tem 15 segundos. 40, 35 menos de 40 é. segundos. Quer dizer, então você nota que não foram... E outra coisa, o próprio Fernando Haddad não usou muito tempo de televisão dele porque ele estava naquele imbróglio em função da permanência da candidatura. O mais impressionante disso tudo, para a gente mudar de assunto, é o que o Jair Bolsonaro conquistou. Ele ficou sem nada na televisão praticamente, 7 segundos é nada, e ele consegue, desde o início do processo eleitoral até agora, aproximadamente estamos a 15 dias da eleição, né, liderar as pesquisas e num movimento crescente. Tá certo que a facada ajudou muito, né? Sem Mas, dúvida. mas independente disso, ele consegue se manter, e hoje a interlocução dele no hospital é feita através das mídias sociais. Isso E era algo que ele já fundamental. usava muito fortemente Ele já também. tinha um público ele já também. tinha um quartel-general pesado na internet. Né? Agora, interessante, o próprio Ciro Gomes também usa esse expediente muito bem. Não, todos têm que usar, Luiz. Mas me surpreendeu. É. O Ciro conseguiu se adaptar às redes sociais de uma maneira muito relâmpago. Por que eu falo isso? Porque, com exceção do Bolsonaro, que sempre teve um público e sempre se direcionou para aí, os outros candidatos quase que literalmente foram recentes. O Ciro começou no ano passado, quando notou as dificuldades de furar o cerco da grande mídia, então ele tentou se pautar perante a opinião pública dentro das redes sociais. É importante a gente lembrar que a grande mídia não tem mais aquele poder que ela tinha antes, né? Por isso que, Nem horário eleitoral por isso que eles gratuito. estão apavorados, por isso que eles estão dando tanto espaço na programação deles. A Globo News só faz isso. Só é eleição de manhã até de noite, inclusive A Band também. ela tem um tal da noite... me esqueci o nome É um debate. Não, me esqueci o nome do programa aqui, Central das Eleições. Tinha Central da Copa, esse cara é Central das Eleições. Justamente porque a Globo vive um dilema hoje, como boa parte do orçamento dela é público, ela está desesperada porque ela não está conseguindo controlar o direcionamento dessas eleições, né? E parece que ela não tem interlocução com alguns candidatos, né? E aí ela tá exagerando nessa possibilidade, dessa visibilidade, a palavra estava atrás essa visibilidade dos candidatos, para que eles deem importância, entendeu, Luiz, ao poder que elas têm, que a Globo tem, que a Rede Globo Televisão tem, o grupo como um todo, de piorar ou melhorar a imagem deles. E é isso que está acontecendo de uma forma muito clara. Que a gente que faz televisão enxerga isso de uma forma muito clara. Mas, Luiz, vamos às pesquisas aí. Foi até bom te falar desse assunto, para que você possa se situar e enxergar o que realmente está acontecendo nesse país. A pesquisa que saiu anteriormente, a mais esperada, depois dessas dos bancos que o Luiz falou, foi a pesquisa Ibope. E a pesquisa Ibope, ela deu um choque. Deu um choque no crescimento do Haddad e deu um choque na continuação do crescimento do Bolsonaro. Mas também ela praticamente destruiu 2 candidaturas e há bem pouco tempo atrás a gente disse aqui que iriam brigar, que era competitiva. Vamos lá, Luiz. Vamos lá. No cenário da pesquisa estimulada, o Bolsonaro tem 28%, a Haddad tem 19%, foi a pesquisa que disse que ele saiu de 8% para 19%, o Ciro permaneceu onde estava, com 11%, e Geraldo Alckmin e Marina Silva, literalmente, Mas diga aí, percentual. Vamos lá. Bolsonaro, 28%, Haddad, 19%, Ciro, 11%, Geraldo Alckmin, 7% e Marina, 6%. E os outros, Luiz? Só para a gente ter uma ideia aqui, se os outros também caíram. Os outros se mantêm na casa de 3%, 4%. Também caíram. No caso específico maior
uma candidatura, por exemplo, como o do Amoedo, que nas outras pesquisas pontuava com 3 ou 4, nessa foi para 2. Pronto, O Álvaro Dias já pontua com 2%, o Henrique Meirelles entre 2% e 1%, e o restante, com exceção do Boulos, não pontua mais. Deixa eu colocar uma coisa aqui que é importante a gente falar nisso aqui. No grosso, o resumo que, no meu entender, eu faço, o crescimento muito forte do Bolsonaro, o crescimento vertiginoso, né, uma coisa impressionante, do Haddad. Esse Ibope. Do Haddad, isso. E a manutenção do Ciro, intocável no que estável na posição que ele estava. E a queda do Alckmin e da Marina. Então, você viu aí, um se manteve, dois cresceram e dois diminuíram. Então, a eleição gira em torno desses personagens, né? A gente tinha o Bolsonaro lá em cima e tinha 4 que disputavam essa vaguinha lá no segundo turno. Essa garagem ainda não tá preenchida, né? E dos 4 que disputavam, 2, segundo as pesquisas, deram adeus à disputa, estão em processo de queda. Um cresceu e ultrapassou quem estava tentando entrar, que era o Ciro, foi o Haddad, ultrapassou o Ciro, e o Ciro se manteve ainda o chance porque não caiu. Mas o Ibope fez uma coisa muito ruim para a candidatura do Ciro. Ele distanciou, né, Luiz, o Ciro do Haddad. O Ciro permaneceu com 11, o Haddad foi para 19. Então, aqui, ele coloca 8 pontos percentuais de diferença. Né? Se você botar mais de erro, dá até para pensar e aceitar. Então, coisa bem clara que eu tiro já analisando de um por um, eu passo para o Luiz, ele faz a análise dele. Não, você fez o correto. O Ibope puxou o Ciro para baixo e puxou o Haddad para cima. Não, por exemplo, se você quer bota dizer o seguinte, para você não cair no erro, o Jornal Estado caiu hoje. O Jornal Estado disse que o Ciro e o Alckmin caíram. E é mentira. Mentira. O Ciro não caiu, o Ciro tá estável. Quem caiu foi o Alckmin. Aí se esqueceu que a Marina caiu. Eu não entendo, eu não sei porquê, eu não consigo entender essas loucuras que a gente vê em redação de jornal. Você pode tentar aí explicar. Eu não vou nem tentar explicar, não, para não ofender ninguém. Vamos lá. Se o Datafolha tivesse 2 para cima, 2 para baixo, como é que estaria? Estaria o Ciro com 13, 2 para cima, e o Haddad estaria com 17. Literalmente, quase que o mesmo quadro no Datafolha do dia seguinte. Pronto, aí nós vamos... O que é importante, aí perguntar se o Luiz concorda. O Luiz, o Jair Bolsonaro continua crescendo, né, Luiz? Natural, o Jair Bolsonaro consolidou, ele tem esse patamar entre 27% e 32% dos votos. Então ele já está no segundo turno. Bom, está no segundo turno, tranquilo, ponto passivo. O Haddad, para mim, cresceu. E, no meu entender, na minha opinião, se houver crescimento nas próximas pesquisas, vai ser mínimo, na minha opinião. Tem gente achando que ele cresce mais. Já eu estava olhando aqui, 75% das pessoas já sabem que ele é o candidato do Lula, né, Luiz? Então, por isso que houve esse crescimento de 11 pontos, dado de uma forma muito assim, com muita bondade pelo Ibope, né? O Ibope botou o crescimento de 11 pontos. E até houve a discussão que uma pessoa ligada ao presidente Lula, o Haddad, divulgou essa pesquisa quase 6, 7 horas antes da hora que foi divulgada pela Globo. Né, ele estava com o material já pronto. Ele estava com o material pronto e isso foi até motivo de denúncia aí, em relação a essa questionamento. E questionamento dessa pesquisa do Ibope. A queda da Marina e do Alckmin, ela está sendo confirmada em todas as pesquisas. E também a estabilidade do Ciro. Então, dentro desse prognóstico do Ibope, eu diria o seguinte, eu diria que praticamente está resolvida a eleição, né, dentro do prognóstico do Ibope, presta atenção, com Bolsonaro e Haddad do segundo turno. Agora vamos para o Datafolha, né, Luiz? Datafolha me impressionou porque as últimas 4 pesquisas ele vem dando o Bolsonaro crescendo dentro da margem de erro. De 22 na primeira pesquisa, foi para 24, 26, agora está com 28. Muito coerente o Datafolha. Nesse aspecto. Já o Ciro é interessante. Na primeira pesquisa com 10, a segunda, a terceira e a quarta agora com 13. Ele confirma o que aconteceu com o Datafolha,
que eles não o Ciro nem sobe. Mas não é porque o Ciro estagna, não. Não, nem sobe e nem desce. Eu vou já explicar isso aí, mas continua, Luiz. Vou lá. Já o nosso querido Fernando Haddad saiu de 4 para 9, já foi um crescimento muito grande, de 5%, da primeira para a segunda pesquisa. Depois foi para 13, também outro crescimento razoável. E agora foi de 13 para 16, um pouco mais do que a margem de erro, mas também foi uma boa crescimento. De 13 para 16, mas essa pesquisa dá ao Ciro a condição de estar no páreo sem problema nenhum. Por quê? Porque ela bota 3 pontos percentuais, né, Luiz? Exatamente. Do Ciro para o Haddad. Não, margem de erro. Dentro da margem de erro. Então, ele pode estar com 16 vencendo e pode estar empatado. Se a margem de erro for para baixo, pode estar empatado. Tá certo? E o Alckmin... Na primeira 10 e nas outras 3, 9. E agora, Luiz? Agora a Marina, que foi complicado. Caiu de 16 para 9, passou para 8 e agora está em 7. Pronto. Então a queda... O processo de queda do Alckmin e da Marina continuou, foi confirmado no Datafolha, só que o da Marina é maior do que o do Alckmin. O que eu vejo aí claramente, e é importante a gente ver, que o Datafolha já desmancha o que a gente pensava do Ibope. O Ibope praticamente polarizou, né, Luiz? As duas candidaturas do Jair Bolsonaro e do PT. E o Datafolha não. O Datafolha, ele diz, olha, houve o crescimento do Haddad, mas o Ciro não cai. Né? O Ciro permanece com o que ele tinha. Ou seja, se o Haddad cresceu, não cresceu em cima do Ciro, mas o pior é que cresceu. Aí que você tem que entender. Se você olhar essa pesquisa por dentro, né, Luiz? E a do Ibope por dentro, o Ciro perdeu em vários estados do Nordeste para o Haddad. Perdeu em Pernambuco. O maior crescimento do Haddad foi em Pernambuco. Né? Agora, o Ciro é que cresceu em outras regiões. Esse é o grande problema. É essa coisa que mantém ele vivo. Ele perdeu os votos para o Lula, porque o voto dele, enquanto o Lula não era candidato, enquanto não definia se o Haddad era o candidato do Lula, o Ciro estava com as pessoas que não podiam votar no Lula, votava nele. Quando definiu, ele perdeu. E agora ele conquistou votos dele, independente do Luiz Inácio Lula da Silva e em outras regiões. É isso, Luiz? Sem dúvida. O que mais me chamou a atenção é que na espontânea o Bolsonaro tem 24%. Para quem tem 28%, quer dizer... É um voto consolidado. O Haddad tem 11%. Também é um voto que já está quase consolidado. É o voto do Lula. Esse 11% é o voto do Lula. E o Ciro tem 7%. Isso quer dizer o seguinte, que o voto do Ciro é um voto flutuante. Então, isso também ajuda por um lado, porque ele pode atrair... E na pesquisa, dentro dessa mesma pesquisa, foi colocado que a pessoa que tem mais condição de crescimento em relação a esse voto aí que flutua, de receber esse voto, é o Ciro. E sobre isso, e sobre os cenários do próximo, do segundo turno, nós vamos falar no segundo bloco, né? Eu tenho que ir para um rápido intervalo, volto já, o seu programa com o meu programa pela ordem. Sai daí não, eu volto já. Fortaleza, bicicletar, ciclofaixas e ciclovias da Prefeitura. Exercícios mais saúde. Novas praças, areninhas e academias da Prefeitura. Prevenção é saúde. Ecopontos, combate à dengue e prevenir acidentes no trânsito. Prefeitura e você, uma saúde melhor. É a gente que faz. A Prefeitura busca avançar na saúde com mais prevenção em Fortaleza. A Prefeitura amplia os núcleos de prevenção, dando prioridade àquelas pessoas que têm mais necessidade. Eu fiz o meu pré-natal todinho aqui no posto, mas a neném nasceu prematura. Ela teve que passar uma semana na incubadora, aí ela recebeu alta e novamente nós tivemos que voltar para cá para o posto para ela fazer o acompanhamento durante 2 anos e meio pela pediatra e a fisioterapeuta. Prefeitura e você, uma saúde melhor é a gente que faz. Estamos de volta com o segundo bloco do seu programa Pela Ordem na sua TV Fortaleza, canal 61.4 e na sua TV Assembleia, canal 61.3. Luiz, eu deixei no bloco anterior
devendo ao nosso assinante já, ao nosso telespectador, a simulação feita para o segundo turno, né? É interessante, no Ibope e nas pesquisas que vieram antes do Ibope, literalmente dá um cenário onde o Bolsonaro empata com a grande maioria dos candidatos e vencia alguns. Diferente das semanas passadas que nós falávamos, né? Que ele tinha grande dificuldade quando chegava o segundo turno. O Ibope foi melhor para o Bolsonaro no segundo turno. Mas o próprio Datafolha, de alguma maneira, ele também já vem crescendo. Ele vem numa crescente. Lento. Já tanto no Ibope, Como Datafolha, quando nas pesquisas anteriores, como no Datafolha, o Ciro tem uma coisa muito interessante que ele ganha de tudo, né, Luiz? Antes de eu falar do segundo turno, tem um dado no Datafolha que é muito interessante, que eu queria pedir licença para falar a você. Pode ficar à vontade. Os eleitores de Bolsonaro e Haddad são os mais convictos. Aquele que eu lhe falei, né? Um tem 24, outro tem 11 e o Ciro tem 7 quando é na espontânea. Apenas um de cada 4 apoiadores dos candidatos admite escolher outro nome. Quer dizer, é um universo de 40% dos eleitores ainda podem mudar de E eu acho voto. que isso é definido, sabe quando? Não precisava nem fazer essa pergunta que eles fizeram. Quem define isso muito claro é aquela espontânea que você leu. Com certeza. Mas olha aqui. Entre eles, 15% indica Ciro como segunda opção. 13% apontam Marina, 12% optam por Haddad e Alckmin, 11%. Alckmin. Quer Agora, dizer, Luiz, você tocou no ponto fundamental. E o que o Luiz disse aí confirmou o que a gente falou aqui. Quem é o cara que tem mais possibilidade de receber esse voto? Acabou de dizer, é o Ciro. Ferreira Gomes. É o Ciro Ferreira Gomes. Por isso é que eu acho que essa eleição ainda não dá para dizer que está definida como o Ibope colocou. O Datafolha mostrou que as pessoas vão pensar para votar agora. E vai ser nos últimos 10 dias vai haver esse pensamento. Se a história do voto útil valer, coisa que o Ciro não está falando, né, Luiz? O Ciro, muito pelo contrário, desprezou o voto útil e disse assim, olha, as pessoas têm que acreditar e votar no que querem. E parece que o eleitor do Ciro está fazendo isso mesmo. Não larga ele, né, Luiz? Não larga. Não larga é interessante. ele. Interessante isso aí. Já o Alckmin, como está desesperado, totalmente desesperado, pensando no segundo turno, aí que só do voto útil, que eu disse que ia discutir agora no segundo bloco. O que é que ele está falando? Ele está dizendo para o eleitor que o voto no Amoedo, que o voto no Meirelles, que o voto o outro Luiz, no Cabo Daciolo e o voto no Álvaro Dias é um voto perdido, porque vai trazer de volta o PT. Quer dizer, ele desqualifica os... Ali é desespero, né, Luiz? Quando ele ataca numa pancada só, ele desqualifica 4 candidatos, né? Exatamente. Antes de eu falar do segundo turno, a rejeição é interessante. O Bolsonaro continua com a rejeição muito alta. Não baixou, né? Está 43%, tá certo? É interessante. O Fernando Haddad tinha 20%. Igual a do Ciro. 20%, depois passou para 22%, 26%, agora 29%. E a tendência é crescer. Por quê? Porque o Haddad está carregando as pessoas e votam no Lula. E o Ciro iniciou com 21% de rejeição e agora tem 19%. Quer dizer, em 4 pesquisas... Mais um ponto a favor para o Ciro, dos que tem condição de chegar lá, dos 5, é quem tem a menor rejeição. Então, agora mais uma coisa a favor dele. Agora, tem um dado importante dessa história da rejeição da Haddad. A rejeição, ela sobe também junto com a preferência. Na hora que é o eleitor do Lula, na hora que você fala no Lula, na hora que você cola a sua imagem no Lula, as pessoas que poderiam votar no Haddad, mas têm raiva do Lula, também aumenta a rejeição da Haddad, né, Luiz? Isso é fundamental ser dito, isso aí, né? Que a rejeição do Lula também era muito grande, até 35% a do Lula, né, Luiz? Sem dúvida. Quando era colocado o Lula nas pesquisas, a rejeição era 35%? Exatamente. Era a segunda maior depois do Bolsonaro? Não, às vezes maior. Pronto, pois é. Às vezes maior. Então para você entender esse quadro, o que é que pode acontecer? Pode acontecer o que o Alckmin quer e o Ciro não falou ainda. Mas quem deveria fazer essa propaganda e quem deveria estar apostando no voto útil não era o Alckmin. Quem poderia fazer isso era o Ciro, né, Luiz? Ele já devia ele está fazendo isso aos poucos. Eu acho que o Ciro está fazendo algumas coisas que eu acho muito interessantes. Ele está se tornando o que eu chamo a principal força de centro. Apesar de que os analistas políticos equivocadamente estão dizendo que não surgiu um candidato de centro,
Surgiu, é o Ciro Gomes. O Ciro Gomes Mas, é a gente, terceira via. Eu já afirmei aqui muitas vezes É a que terceira o Ciro via. nunca foi candidato de esquerda. É a terceira E sim, via. hoje eu ouvi o que a gente falou ontem e veio falando. Eu vi hoje na televisão nacional justamente o que a gente vem dizendo, Luiz, muito antes, que ele se classifica para ser a terceira via. A única opção, fora as duas pontas, dos extremos, para derrotar os dois, porque o Alckmin, ele está batendo no Bolsonaro, querendo ser o cara que vai derrotar o Lula, ou seja, o Haddad, né? Porque o Haddad é o Lula, é a mesma coisa. E o Ciro não, o Ciro é o cara que é... O cara que votar no Ciro, ele fica contemplado, né, Luiz? Já está. Contemplado, se ele não gostar do Bolsonaro, o cara para ele votar é o Ciro, por exemplo, as mulheres. Boa parte das mulheres tem uma rejeição ao Bolsonaro. Esse eleitorado, se você olhar essa pesquisa por dentro, está muito próximo do Ciro, e indo mais, né? O eleitorado também que não aceita o que o Lula fez, também, os votando no Ciro também contemplam, né? Aí ele se torna um eleitorado, como o Luiz, esse cacifa, né, Luiz? Sem dúvida. Para ser aquela força de centro, como o Luiz falou agora. Vamos botar os três cenários com os três principais candidatos. Quando você coloca um segundo turno entre Ciro e Jair Bolsonaro, o Ciro vai para 45. Jair Bolsonaro permanece entre 38 e 39. Uma diferença de 6 pontos. É grande. Para uma eleição, é grande. Está entendendo? E é interessante, o voto branco, nulo e nenhum, ela vem no decrescente. Já chegou a ser 23% e agora está com 14%. Quer dizer, o eleitor, ele já está começando ele não pode estar participando efetivamente, mais forte no pleito eleitoral, mas ele já está decidindo, caladinho, quem é seu candidato. Vai afunilando, né, Luiz? Essas coisas vão aparecendo. Na história do voto útil vai... O Fernando Haddad e o Jair Bolsonaro é um empate técnico, 41% cada um. Por isso que o eleitor do Bolsonaro, se você prestar atenção, bate mais no Ciro do que no Haddad, né, Luiz? É porque vamos com calma aqui. No provável segundo turno, as possibilidades do Bolsonaro ganhar a eleição do Haddad é muito maior. É muito maior do que... Por exemplo, na projeção do Ciro Bolsonaro, deu o que aí, Luiz? Dá 6 pontos de diferença. Dá 6 pontos de diferença. Dá 6 pontos. O Ciro está na frente do Bolsonaro, no eventual segundo turno dos dois, 6 pontos de diferença. Já o Haddad com o Bolsonaro é empate técnico. Né? É empate técnico. E o Bolsonaro na frente, ainda 1 ponto percentual. É isso ou estou enganado? É uma pena que não fizeram na pesquisa não colocaram um segundo turno entre Ciro e Haddad, porque a gente talvez tivesse uma noção... O Ibope... A Datafolha não fez. Colocou, não colocou não. Só colocou os principais candidatos no cenário contra lamentável, Jair Bolsonaro. Lamentável. Porque seria como ferramenta... O Ibope colocou, né, Luiz? Eu acredito que sim. O Ibope colocou e o Ciro ganha do Haddad. Ganha com uma distância grande. Deixa eu explicar ao telespectador. Todo candidato, ele, para ganhar uma eleição, ou no primeiro ou no segundo turno, ele tem que ocupar o centro. O centro onde tem um eleitor moderado. Historicamente, isso vem acontecendo no Brasil. Isso é o eleitor moderado, tá entendendo? Em sua grande maioria, é até um eleitor com tendência a ser governista. Mas, em alguns aspectos, pela reprovação do governante, ele se torna de oposição. Mas, no geral, ele é um cara moderado nas suas escolhas. O que está acontecendo? As candidaturas postuladas para serem moderadas, elas não alçaram o voo. E o mais interessante, no processo onde as pessoas achavam que o Ciro ia radicalizar, o Ciro começou a se tornar uma figura moderada, ponderada. Tanto que é aquilo que nós conversamos, o Ciro mantém diálogo com a Marina Silva, o Ciro mantém diálogo com o Geraldo Alckmin e o PSDB, no sentido de debater questões de políticas públicas, não levar para o campo pessoal. Já o Fernando Haddad, que está tentando agora adotar um tom moderado, ele sabe que é apenas questão de tempo para ele ter que radicalizar o discurso dele. Porque quando ele for nos próximos debates de televisão, ele não vai poder ter essa postura, porque não vamos perder a oportunidade de questionar ele e a questão ética e moral da candidatura e do bloco que ele representa. Luiz, eu estava fazendo uma avaliação, até conversando com os amigos hoje lá na Assembleia Legislativa do Estado de Ceará,
E tem uma coisa interessante que a gente estava conversando e eu vou trazer aqui para vocês. Essa eleição, ela tem figuras emblemáticas. E essa eleição desse ano, a figura mais emblemática desse ano chama-se Lula. Por quê? Vou explicar para vocês por quê. O Ciro era para estar no segundo turno. O Ciro não está no segundo turno, e de dentro da cadeia, o Lula tomou o PSB. Partido que era fundamental para o Ciro hoje estar aí num patamar que não dependesse de ninguém. Ou seja, O próprio PCdoB. era São Paulo, com o governador de São Paulo, e Pernambuco, aonde o Haddad cresceu, né? Com a tomada do PSB. Então, de dentro da cadeia, o Lula conseguiu praticamente desestabilizar a candidatura do Ciro. O Lula, de dentro da cadeia também, ele jogou, levou, carregou e... Tirou o cetrão do Ciro. Tirou o cetrão do Ciro. Mas de dentro da cadeia também, ele jogou com o Alckmin até a hora que ele quis e colocou o Alckmin agora no segundo turno, no momento que ele achou devido. Né? E o Jair Messias Bolsonaro nada mais é do que fruto dos governos petistas, Luiz. Dos governos de Lula. O que é Jair Bolsonaro? O Jair Bolsonaro é o não ao PT. O Jair Bolsonaro é o contra o Lula. O Jair Bolsonaro é o cara que cresceu, a clara do ovo que foi batida na raiva, no ódio da população brasileira, que não aceitou o que foi feito a Petrobras, que não aceita a invasão dele em relação a valores familiares, a questão da imposição da maneira de conduzir o ensinamento da família, a questão do dinheiro do BNDES que foi para fora do país, para outros países, enfim. O enriquecimento ilícito de vários empresários. De vários empresários. E membros do governo, né? E membros do governo. Então, a raiva, o ódio dessas pessoas fizeram praticamente o esboço, né? Se eu fosse fazer um quadro, esse esboço foi feito, a figura do Bolsonaro foi esboçada nesse ódio, né, Luiz? Está sendo ainda, então, né? Então você tem ideia que o Lula está presente na candidatura do Ciro, o Lula está presente na candidatura do Bolsonaro e o Lula está presente na candidatura do Alckmin. É a figura central do Haddad. É a figura central na discussão dos três que tem chance hoje, tá certo? Só para colaborar com o que você está dizendo, desses três candidatos que nós estamos dizendo, o candidato que parece mais com a essência da formação do PSDB é o Ciro Gomes, a social-democracia. Mas o candidato mais neoliberal desses três, quem é? É Fernando Haddad. Fernando Haddad. Ninguém está levantando esse questionamento. Ele, na sua essência, tanto que ele explora muito mais nas redes sociais, na televisão e no rádio, o lado intelectual dele. Para você ver como essa história de rotular a esquerda e direita, a direita, ela sempre é... Se você for avaliar a direita brasileira, ela sempre foi nacionalista. Ela sempre valorizou o petróleo nosso. Quem criou o monopólio e o petróleo como monopólio nacional, como riqueza nacional, foram os governos militares. Os governos militares sempre valorizaram e seguraram o que é nosso. O Bolsonaro de direita. Agora, a postura do guru econômico dele, o senhor... Paulo Guedes, é totalmente diferente do pensamento de direita. Ele é altamente entreguista, não é nacionalista em nada, liberal ao extremo. Levou um pito. E, por conta disso, levou até um pito do Bolsonaro. A briga que a Globo sugeriu que poderia acontecer... Se ele fosse do Exército, Paulo Guedes hoje estava preso. Pois é. A briga que a Globo sugeriu que podia acontecer, o desentendimento entre os dois, depois de eleito, aconteceu antes da eleição. E teve um outro problema. A primeira vez que eu vi um capitão enquadrar um general. E o general, também, bom lembrar, foi enquadrado pelo capitão por dois motivos. Primeiro que o general, depois que o capitão levou a facada, em vez de ficar solidário com o capitão, ele resolveu tomar o lugar dele, em tudo que foi lugar. Só que o general Mourão, ele não é do PSL.
ele é de outro partido. PRTB. Ele é do PRTB. E o pessoal do PSL não gostou. E os filhos do Bolsonaro não gostou. E agora, essa semana, o general disse que o problema da violência no Brasil é que as crianças foram criadas por avós e mãe. E eu me lembrei de mim e fiquei me lembrando, viu, Luiz? Ai de mim se eu não tivesse a solidariedade e o carinho da minha mãe para me tratar as pessoas. Como foi importante na minha vida, a maneira que a mamãe me ensinou a ser solidário, a ser amigo, a tratar bem as pessoas. E aí o general sai com uma frase louca dessa e o Bolsonaro chamou o homem e disse para ele parar de falar. Outro problema também do general Mourão, enquanto o homem está doente lá, o general Mourão, em vez de viajar em avião de carreira, Luiz, está viajando em jato. Coisa que o Bolsonaro não faz, né? Outra confusão lá. Eu estou preocupado, Luiz, porque se não se entende na eleição, como é que vai resolver o problema desse país? Você fez agora colocações que precisam ser compreendidas pelos telespectadores. Estamos aqui para analisar, não tomar partido. Não, nem jamais. A verdade... Eu estou preocupado, porque ele é o líder das pesquisas. A verdade não inclua, você colocou muito bem e eu quero assinar embaixo, é que nós não estamos diante de um projeto de governo, mas sim um projeto de poder. Esse é o grande problema. Há uma diferenciação. Por quê? Porque o Luiz foi perfeito. Por quê? Porque jamais acontecerá isso com quem tem um projeto pronto. Se eu faço um projeto, o Luiz é meu guru econômico, e eu sou candidato a presidente, vai estar tudo lá. O cara vai para uma CBN, o cara vai para a Jovem Pan News, como ele foi, e disse essas coisas lá, no caso, o nome dele, Luiz? Eu me esqueço. Paulo Guedes. O Paulo Guedes. Ele fala o que ele pensa. Uma nova CPMF. Como economista, como o posto Ipiranga lá do... É o posto Ipiranga lá do Bolsonaro. Ele é o posto Ipiranga do Bolsonaro. O Bolsonaro diz o seguinte, não, isso não é comigo não, isso é com o Paulo Guedes. Mas agora o Bolsonaro viu que não dá para ser... Em matéria de economia, em matéria de projeto de país, não dá para ser posto Ipiranga. Que aí ele diz coisa que desagradou ao Bolsonaro. Por quê? Porque o Luiz colocou... Foi perfeito, Luiz, você, cirúrgico. Não existia um bicho chamado plano de governo. Se tivesse um plano de governo, o Bolsonaro tinha conhecimento e ele fala abertamente. Né? Existem outros que têm plano de governo. O Ciro tem um plano de governo definido, o Alckmin tem um plano de governo definido. É tanto que o Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles tem um plano de governo definido e eu vi que numa sabatina que houve no Roda Viva, a gente estava lá, era o Mauro Filho, e o Mauro Filho, Luiz, sem o Ciro lá, parecia que estava repetindo as mesmas frases, a mesma coisa que o Ciro falava. A diferença do Bolsonaro para a Marina é como o Bolsonaro tem uma base social... A Marina também tem um plano de governo definido. Mas como o Bolsonaro tem uma base social mais sólida e a Marina não o tem, ela se diluiu. Porque o plano de governo dela, às vezes, fica... a gente não compreende porque a própria fala dela, às vezes, é uma fala muito complicada, né? E algumas vezes também, algumas coisas do plano de governo da Marina está dependendo, para ser discutido posteriormente, que ela colocou para fazer essa discussão. Os pontos polêmicos que eles não concordam, o PV e a Rede, ela colocou para ser discutido. Também foi uma aliança muito em cima da hora. Muito em cima da hora. E esses pontos que são conflitantes, eles não entraram. Eles não colocaram. Eu vou para o rápido intervalo, volto daqui um instante, peço a você que não saia daí e essa discussão vai continuar no terceiro bloco. Até já. Fortaleza, terra de gente forte, que sabe vencer, que chega junto, determinada e acolhedora. Gente que inova, com a sua alegria e o seu calor. Fortaleza de lutas e vitórias. Gente solidária e carinhosa. Gente que tem respeito, dialoga e sabe crescer. Gente que transforma vidas. Prefeitura e você. Parabéns, Fortaleza. Investir no social é a melhor forma da Prefeitura ajudar na segurança de Fortaleza. Amplia o tempo integral com a reforma de escolas, Rede Cuca e novas escolas modelo. Faz novas areninhas e criou a primeira célula de proteção comunitária. A Prefeitura colabora na segurança com a Guarda Municipal e também com nova iluminação. Eu me sinto segura e protegida em deixar os meus filhos na creche da Prefeitura. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor. É a gente que faz. A Prefeitura faz parte do maior programa de habitação da história de Fortaleza.
eu achava que não iria acontecer. Era conversa, era impossível. E hoje eu estou na minha casa. A prefeitura realizou esse sonho para mim. Mais de 15 mil famílias de bairros carentes já foram beneficiadas com o papel da casa ou moradias novinhas. Com o papel da casa, a casa agora é minha e da minha família. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do seu programa, do meu programa, do nosso programa Pela Ordem, na sua TV Fortaleza, canal 61.4, e na sua TV Assembleia, canal 61.3. Luiz, as próximas semanas, né, a próxima semana mesmo, vai ser decisiva para... Porque o Alckmin e a Marina, eles estão numa descida, que eu acredito, não há movimento que faça que ele volte ao caminho. O grande trunfo do Alckmin era o Centrão, que virou um Centrinho, e no final o Centrinho, até o Centrinho foi embora, né? Vários estados estão aí, estão traindo o Alckmin e aderindo ao Bolsonaro. Acho que nunca esteve. Né? Acho que nunca esteve. Né? Acho que nunca esteve. Na realidade, o que ele negociou foi o tempo de televisão e mais nada, né? Na realidade, eu acho que o Geraldo Alckmin foi o candidato de todos e de ninguém. Aí o telespectador disse, o Luiz Cláudio está usando aí esse trocadilho por quê? Porque ele foi o candidato do mercado, das grandes redes de comunicação, mas, no entanto, ele não conseguiu criar uma marca política e conseguiu conversar com a população. E o pior, depois do Henrique Meirelles, ele foi identificado com o sistema que está aí no poder. Ele está lá de manhã, de tarde, de noite, há 3 dias em São Paulo, justamente porque em São Paulo o Bolsonaro tem 30%. E o Haddad vai ultrapassá-lo. Não é brincadeira. Quer dizer, ele é o terceiro colocado em São Paulo. Não, o terceiro colocado, entre aspas, com o Ciro logo atrás dele. Com o Ciro em paz-teto com ele. Isso, para um governador que saiu do poder há 6 meses, Luiz. Não tem candidatura nenhuma que resista a presidente da República numa situação dessa. Tem 6 meses que ele saiu em abril do governo do Estado. Quer dizer, o cara que saiu em abril do governo do Estado, ele tem vivo todo o poder e tem toda a estrutura de poder viva na mão dele, né? E ele fez benefício à população ou aos políticos, como queira, há bem pouco tempo. Mas ele não deixou de ser paulista. É. Ele literalmente, o discurso dele é de paulista, ele não compreendeu, não fez as meias-culpas que seriam natural. E também a avaliação também, Luiz, você ia falar agora, concordo com você, que o desgaste do PSDB é maior do que a gente pensava. Rapaz, eu vou lhe dizer uma coisa, eu brinquei com o Carlos Frederico O PSDB vai sair dessa eleição praticamente destruído, ele vai ter que mudar até o nome. Eu brinquei com o Carlos Frederico num programa Corrimã dessa aqui, A Hora da Verdade, nós gravando, digo, rapaz, o pior aliado do PSDB nesse momento foi Gilmar Mendes. Na hora que ele soltou o Beto Richa, ex-governador e candidato ao Senado pelo estado do Paraná, ali na minha avaliação, ele literalmente começou a cimentar a parte de cima como é que eu diria? Do enterro. Do enterro de Geraldo Alckmin. Agora, e o Tasso Gereissati também, eu acho que foi cruel. Aquelas frases do Tasso em relação aos erros do PSDB, que o Tasso acenou que estava errado, e o Alckmin aceitou, participando do governo, indicando pessoas, muito próximo do Fernando Henrique, agora negando, muito próximo do Michel Temer, agora negando o Michel Temer. A turma do José Serra está todo dentro do governo. Agora, por falar em Michel Temer, é bom a gente pensar numa coisa, em política, é bom a gente ver esses movimentos. O PT hoje está caminhando para ir para o segundo turno, mas o PT deve muito ao Michel Temer. Não vai pensar que eu estou doido, não, que eu não estou, não. O PT deve tudo ao Michel Temer. Por quê? Que é isso, Castilico? Vou lhe explicar por quê. Olha, se a Dilma tivesse continuado no governo, com a crise que nós estamos enfrentando, o candidato dela seria o Meirelles, com 3%. Mais nada, Luiz. O PT só ressurgiu das cinzas como Fênix. Saudosismo. Porque ele saiu do poder de uma forma traumática, com o impeachment da Dilma, e nós fazemos uma eleição hoje do passado. A nossa eleição hoje é feita em cima do passado. E diabo é isso? Vou lhe explicar, Luiz. É o saudosismo. Eu nem disse isso para você. A saudade do governo Lula. O PT fez o cidadão esquecer, ter a amnésia da Dilma. Esquece a Dilma. E você vai se lembrar do governo Lula. Aí o cidadão
de classe média baixa, de classe média, se lembra que no tempo do Lula ele tinha um salário que comprava alguma coisa, ele pôde comprar uma moto, ele pôde viajar, ele pôde comprar um carrinho, ele pôde fazer coisas que ele nunca fez. E foi o governo do Lula que permitiu que isso acontecesse. Carlinhos, deixa eu só... Aí o PT remonta essa eleição ao passado. Deixa eu só... E o Bolsonaro também, Luiz, é interessante isso. Os dois. O Bolsonaro faz a mesma coisa. O Bolsonaro remonta a eleição aos anos 70 e 80, no tempo da ditadura, que não tinha violência, que eram os generais. Eu estou atrás de uma pessoa que fale do futuro, porque a minha preocupação é como vai ser o futuro desse país. Você falou uma coisa agora interessante, um jovem de 25, 30 anos que não pegou o período da ditadura, tem saudade de algo que ele não viveu. Pronto. É esquisito isso. E o cidadão que pegou o tempo do Lula, Luiz? Vou te dar um exemplo. Olha, o cidadão que tem 25, 30 anos hoje, ele está conhecendo o que é fila de desemprego agora. Porque no tempo do Lula era pleno emprego, cara. Não tinha fila para emprego para ninguém. Quando eu e o Carlos Frederico... Você, nós dois, eu sei que tem mais de 40 e eu tenho mais de 35, a gente vivenciou o período das filas, que não tinha emprego para ninguém. Isso no tempo da ditadura. No tempo dos anos 80, a dificuldade imensa de emprego. Nos anos 90, a dificuldade imensa de emprego do Fernando Henrique, o tempo do Collor, era uma dificuldade imensa de emprego, não tinha emprego para ninguém. Carlos, né? Agora, o cidadão que viveu aquele período Lula, de pleno emprego, Luiz, esse não sabia, descobriu agora com a Dilma, final do governo Dilma e o governo Itamar, e o governo Michel, que era desemprego. Quando o Carlos Frederico viajava para São Paulo, assim como eu, nos anos 90 e 2000, a gente não compreendia por que o paulistano votava no Maluf. E você dizia, mas o cara é ladrão. Mas, doutor, ele fez. Ele é trabalhador. História. Você se lembra? Essa história não vem só do Maluf, não. Vem antes do Maluf, aquele lá... Ademar de Barros. Ademar de Barros. Rouba mais faz. Rouba mais faz. Era o lema dele. Rouba mais faz. O Lula, o eleitor do Lula, não adianta você ir para uma discussão da questão ética e moral, que ele não está nem aí. Mas, cara, olha para vocês, alguns deles. O doutor vivia muito bem no período. Luiz, eu sei, não estou entrando no mérito, mas estou dizendo. Eu estou fazendo esse comparativo. Para esse país isso é muito triste. Eu conheço gente que não vota no Haddad e também não vota no Bolsonaro, que diz que não vota no Bolsonaro, presta atenção. E a gente, quando fala de um, o outro se não vota no Bolsonaro. De jeito nenhum. Tem ódio ao Bolsonaro, um exemplo de pessoas desse tipo, mas a maior revolta é ver que depois do maior escândalo de corrupção do mundo, ainda boa parte da população brasileira vota no candidato indicado pelo Lula. Isso, o eleitor que tem a consciência que o que é certo e o que é errado. Esse eleitor, ele tem esse pensamento. Carlos, né? Em função do tempo... Porque tem muita gente que vota no Bolsonaro que vota com ódio ao que aconteceu. Por isso que eu disse que o presidente Lula está na nuance dos três, né? Tanto do Ciro, como do Bolsonaro, como do Haddad. Né? Ele faz parte nessa condução dessa eleição. E outro dado que eu passei aqui também é você olhando para o retrovisor. Essa eleição se olha só para o retrovisor. O tempo da ditadura, o que é que se vende muito, muito forte? No tempo da ditadura, não tinha violência. O Ciro, ele tem que fazer algumas estratégias muito perspicazes e audaciosas. Uma delas, ele tem que abrir com urgência o canal de comunicação com a rede do Partido Verde. A queda da Marina... Esse é o ponto, né, Luiz? A Marina desidratou mesmo. Desidratou, independente... Mas isso é muito complicado. Não, mas eu sei. Mas você pediu uma pessoa para desistir de uma candidatura. Mas ele precisa conversar. É porque é uma eleição atípica. Ele tem que conversar, na minha avaliação. Existe principalmente o Partido Verde, que é um partido mais organizado, que tem uma estrutura mais orgânica do que a rede. Porque, como a rede vivia sob a liderança da Marina, a partir do momento que ela se desmonta, tudo ao redor dela também se desmonta. Então, na coligação... Mas esses votos da Marina, o que ela tiver aí 4, 5 ou 6, não é da rede, não. Isso é da Marina. É dela, mas o entorno dela, o interno dela. Então, eu acho que o Ciro tem que procurar a Marina, pessoalmente, a direção do Partido Nacional. Essa semana que vem, Luiz, só para você continuar, você continua aí, só quer dizer, essa semana que vem, a posição do Haddad, se a outras pesquisas confirmar o Datafolha, o Ciro está vivo, né? Está vivo, sem dúvida. Então, a semana que vem é decisiva, as próximas pesquisas que virão. Do outro lado, o Ciro Gomes já usou uma estratégia de
manter um bom relacionamento de debate público com Geraldo Alckmin. Não houve zona de atritos. O Geraldo Alckmin, ele vai chegar a um determinado momento que ele vai estacionar ali entre 6% e 7%. Ele também não abaixa mais do que isso. E ele vai ter um problema mais grave, Luiz, porque já você conhece mais, você conhece igual a mim, o oportunismo do Centrão vai abandonar. Concordo. Eles vão pro Bolsonaro já, porque eles não querem chegar lá no Bolsonaro atrasado, não. Há setores do PSDB que não querem nem Fernando Haddad e nem Bolsonaro. E eu acho que eles, na minha avaliação, vão procurar Ciro Gomes. Não vão fazer o que o Fernando Henrique Cardoso fez, que na minha avaliação também foi outra medida. O Fernando está querendo a procura do Haddad. Eu achei. Mas ali eu acredito que exista uma questão mesmo. É negar o que o Fernando Henrique. O que o PSDB mas foi. ali é uma questão paulista também, de alguma maneira. É uma questão paulista. Então, o que é que eu acho? O Ciro, nesse momento, ele pode sim e deve pegar esse eleitor que vai permanecer com Geraldo Alckmin e explicar ao mesmo que, olhe, respeita o seu voto, a sua identificação partidária com o PSDB, mas a única chance de eu ir e não permitir que essa polarização crie uma estabilidade política e econômica do Brasil no segundo turno e após o mesmo, seria eu ir ao segundo turno e vencendo. Ele tem que ser objetivo nesse aspecto, sabe? Mas isso não é fácil, não. Eu que tenho experiência em relação, Luiz, à vaidade, a história, e eu não acredito em pesquisa, a história que eu tenho que ir até o final para não me colocar na posição de liderança frágil. O que a gente vê muito claro nessa pesquisa, o que eu vejo, é que o PSDB sai dessa pesquisa, sai dessa campanha pequeno. Ele sai destruído dessa campanha. O Ciro, se ele continuar do jeito que está e ficou confirmado e deu essa eleição, o PDC sai fortalecido e o PDT será o principal aliado do segundo turno aí de quem quer ganhar a eleição, né? Eu não sei se tem como haver ainda a possibilidade do Jair Bolsonaro conversar com o Ciro Gomes, não sei. Eu sei que vai ser o principal aliado para que se possa ganhar a eleição no segundo turno, se o Ciro não for. Como a Marina foi em 2014. Do Haddad é o Ciro, né? Então vai ser a cereja do bolo aí, vai ser. Agora, você tocou num assunto também que eu acho que é a primeira vez que vai ser tocado num programa local do estado do Ceará, como também a nível nacional que a gente passa. O Ciro Gomes pode abrir uma porta para o Bolsonaro. Porque o processo de afunilamento e de atrito e, de alguma maneira, raivas acumuladas pela maneira desleal que a direção nacional do Partido dos Trabalhadores o tratou, pode abrir. Eu acabei de dizer com você aqui que ele não está hoje mais, ou melhor, estacionado no segundo turno pela uma ação direta do PT. Do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Junto com a Gleice Hoffmann, que de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, destruiu a candidatura dele e já estava se consolidando. Já estava se consolidando, que o namoro dele com o PSB veio desde o tempo que ele era do PSB. Como foi feita essa destruição? Foi na base da chantagem. E o PCdoB? Foi na base da chantagem. Foi dito o seguinte: se vocês apoiaram o Ciro, a gente lança o candidato para derrotar o governador. Lá em Pernambuco, né, Luiz? A mesma coisa foi feita em São Paulo. Maranhão. No Maranhão, com o PCdoB, com a Rosiane Sarney. Com a Rosiane Sarney, com o governador. Do Flávio Dino, a gente apoia a Rosiane. Então o processo não foi calmo, foi traumático. E não sei se o Ciro Rapé do Ovo vai levar isso em consideração, que vai dizer aí a negociação para o segundo turno. Sem dúvida, né? Isso aí. Isso é fundamental a gente dizer isso, né? Agora, que dê certo ou não, Luiz, o Ciro sai dessa eleição, indo para o segundo turno ou não, fortalecido. O PDT sai fortalecido, né? Ele cresce como liderança, ele cresce como político e o mais importante, deixar bem claro, nós não estamos aqui dizendo que vai acontecer a polarização Bolsonaro e Fernando Haddad, não. Eu acredito que a terceira via, na figura de Ciro Gomes, sim, a partir da próxima semana, pode surtir efeito. Por quê? Porque tem um eleitor que também não é tolo, não. Ele diz, poxa vida, nós já passamos uma experiência negativa com Dilma Rousseff. Poxa, aquilo que você falou,
O Bolsonaro nem ganhou e a equipe dele já está entrando em zona de Pois atrito. esse é o problema e, infelizmente, o tempo acabou, mas é importante a gente colocar isso. O que pode surgir, o fato novo dessa campanha, resumindo o que quer dizer, é esse pensamento do eleitor e é o Ciro ir para o segundo turno. É o fato novo que pode aparecer aí. Sem dúvida. Nessa eleição. Nós vamos acompanhar. Na próxima semana nós estaremos aqui de novo. Eu, Luiz Cláudio Barbosa. Obrigado, Luiz. Obrigado pela sua vinda aqui mais uma vez. Eu agradeço a você, meu telespectador, e volto na próxima semana, se Deus me permitir. Até lá, fique com Deus. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.